Bom dia, Igreja do Senhor, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nós estamos nesses 21 dias de jejum, né? 21 dias de oração também, aonde nós estamos meditando também nesses 21 dias o Evangelho de João, né? Que cada dia fala algo conosco acerca da pessoa de Jesus, o ministério de Jesus. E eu quero convidar você, aí aonde você está, a abrir a sua Bíblia, né? Vamos aqui meditar no Evangelho de João, capítulo de número 1, a encarnação do Verbo. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus. O nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinha ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos os santos, todos quanto recebeu-lhe, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vindo a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude de graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto ao Pai, é o que revelou. Aqui João Batista está dizendo, né, que no princípio era o Verbo, e o verbo, ele estava com Deus e o verbo, ele era Deus. Ou seja, a pessoa de Jesus já estava no princípio da criação. É por isso que em Gênesis, quando é o homem formado, diz o quê? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então já se entende que Jesus, ele já estava ali na criação, a Trindade. Jesus estava ali junto, né, com o Pai, com o Espírito, ele já estava ali na criação. Então, o princípio era o Verbo estava com Deus e ele era Deus. E diz aqui, todas as coisas foram feitas, foram feitas por ele. E sem ele, nada do que se fez, se fez. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que se fez, se fez. Lá em Colossenses fala assim, de que nele e por ele foram feitas todas as coisas, visíveis e invisíveis. A criação, né? O Senhor Jesus, ele está envolvido, né, na criação. E não somente envolvido na criação, mas também ele está também envolvido na permanência da criação. Por quê? Criar é uma coisa, mas manter vivo, aí é com Jesus. Nós podemos ver muitas coisas que são criadas e criadas, mas que com o tempo, sem ali a manutenção da vida, elas se perdem, elas morrem. Mas Jesus, ele fez diferente.
As coisas elas foram criadas e Jesus, né? Jesus ele veio o quê? Trazer a vida para que a criação permanecesse viva e prosperasse também no plano do Senhor, né? Que é o plano de ser criado e continuar com a vida. Jesus ele veio trazer a vida para a criação. E a palavra de Deus fala que ele veio para os seus. Jesus ele veio para os seus. Ele veio para quem que era os seus? A nação santa de Israel, o povo hebreu. Mas eles não receberam. Mas todos quantos recebeu-lhe, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Só é filho de Deus aquele que recebe Jesus como único, suficiente Salvador. Recebe Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Como seu Senhor e Salvador, aí sim se torna filho de Deus. Filho de Deus. Todos falam, né? Todos são filhos de Deus. Não, aqui na Bíblia fala, no versículo de número 12, mas todo quanto recebeu-lhes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em teu nome, os que creem no nome do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que o verbo, aquele verbo que eu falei no versículo 1, ele se fez carne e veio habitar no meio de nós. Olha só, a palavra, o verbo, ele se encarnou, fez carne num homem, numa pessoa humana, e veio habitar no meio de nós. E aí vem aquele nome que foi dado para Jesus, Emanuel, o Deus conosco, né? Veio habitar no nosso meio, a pessoa o verbo, em pessoa, ele veio habitar no nosso meio, a pessoa de Jesus. E João Batista, João, né? João Batista, ele vem dar testemunho acerca da pessoa de Jesus. E uma coisa que nós podemos ver no versículo 17, a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade veio por meio de Jesus. A lei, ela veio dada por Moisés, mas Jesus, ele veio cumprir a lei. Ele veio testemunhar a lei, ele veio implantar a lei através da sua graça. A verdade, a lei ela veio por Moisés, mas a verdade que está por trás da lei, ela veio através de Jesus. Jesus ele veio revelar a verdade que há por trás da lei. Ele veio revelar a verdade que há por tudo aquilo que a lei traz. Porque a lei é a sombra daquilo que viria a ser adiante, que é a pessoa de Jesus trazendo a graça. Pela graça que nós somos salvos, né? A verdade, ela veio trazer o quê? Uma inclusão de todos os gentios no plano de salvação, através da graça de Jesus. A graça, a verdade, ela veio por meio de Jesus. E João Batista, ele vem dar testemunho, acerca de quem é Jesus. Versículo 19 diz assim: mas foi o testemunho de João, como eu disse anteriormente aqui no versículo anterior, esse foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você para podermos dar uma resposta àquele que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Endireite o caminho do Senhor, como disse o profeta Elias. Ora, os que haviam sido enviados eram o grupo de fariseus e perguntaram a João: então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água,
mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desarmar as correias de suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, os fariseus que foram enviados para questionar João Batista, que estava ali batizando, estava ali anunciando, testemunhando a pessoa de Jesus, e aqueles que criam, aqueles que estavam crendo em Jesus, né? Eles estavam sendo batizados no Rio Jordão. E aí, eles, naquele ímpeto religioso, eles perguntam para João Batista: olha, quem é você? Você é Elias? Você é o Cristo? Você é um profeta? Quem é você para estar fazendo isso? Para estar trazendo perdão de pecados através do batismo, através do arrependimento, simplesmente sendo batizado nas águas? E João, ele deixa bem claro: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu estou clamando em meio a um deserto para que vocês endireitem os seus caminhos, para que vocês endireitem os caminhos, como disse o profeta Isaías. Isaías já disse essa palavra: endireita os seus caminhos. Endireita os seus caminhos que estão cegados pela religião, estão cegados por argumentos terrenos. Endireita os seus caminhos. E essa é a palavra que o João Batista traz para nós dias de hoje também, que nós nos direitemos os nossos caminhos em nome de Jesus. E ele disse: eu batismo com águas, né? João Batista estava batizando com água para o arrependimento, estava batizando com água para o perdão dos pecados pelo arrependimento. A pessoa confessava os pecados, arrependia, e João Batista estava batizando. E no dia seguinte, João Batista ali batizando, no versículo 29, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, mas já existe antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Ele diz, João Batista vendo Jesus vindo ao seu encontro, vindo ao encontro dele ali naquele ato de batizar vidas, no batismo do arrependimento, e ele diz: olha, eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é ao respeito a quem eu falava quando eu disse: depois de mim vem um mais importante do que eu. Meus irmãos, isso mostra para nós que por mais de que nós sejamos algo, tenhamos alguma coisa, sejamos alguma coisa, algum cargo, seja lá qual for, Jesus é mais importante do que tudo. Jesus é mais importante de qualquer cargo. Jesus é mais importante de qualquer chamado ministerial. Jesus é mais importante do que tudo, meu irmão. Jesus é mais importante do que nós. A centralidade da obra, ela é Jesus. Ele é o dono da obra. Nós trabalhamos para Jesus. E ele é o único que pode tirar o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí João Batista testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pombo e pousar sobre ele. Eu não conhecia, aquele porém que enviou a batizar com água, que disse: aquele sobre quem você descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vim e dou testemunho de que nem é o Filho de Deus. Ele viu, no momento do batismo ali, viu o Espírito descer como pomba sobre ele. O Espírito Santo, ele não é uma pomba, como muitos pensam, mas quando ele desceu sobre Jesus, ele veio como em forma corpórea de uma pomba. Ali, o Espírito do Senhor veio
sobre a pessoa de Jesus. E o Espírito que veio, ao qual desceu ali sobre a pessoa de Jesus, é o mesmo que desce sobre a minha vida, é o mesmo que desce sobre a sua vida, é o mesmo que Jesus disse que batizaria-nos com o Espírito dele, com o Espírito Santo, batizados no Espírito Santo para vencer esses dias maus, para vencer esses dias de trevas, para sermos testemunhas vivas de quem é Jesus, ser batizado com o Espírito Santo, o Espírito da promessa, que a igreja recebeu lá no Pentecostes, em Atos capítulo 1. É o Espírito que pode vir sobre nós e vem sobre todos aqueles que estão sedentos e se rendem ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. É o Espírito Santo, é o Espírito da promessa. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis os Cordeiros de Deus. Meus irmãos, em todo momento, João Batista sempre fala: eis aí o Cordeiro de Deus. Esse aí que tira o pecado do mundo. Esse aí que limpa o homem da iniquidade, do pecado, do juízo, que livra ele do juízo eterno. Nesses dias nós estamos aí para anunciar para as pessoas: eis o Senhor Jesus, que pode te salvar, que pode tirar o pecado do mundo e tira os seus pecados também, através do seu sangue, justificando a sua vida, te perdoando dos seus pecados, te transformando numa nova criatura, novo homem, nova mulher. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhe: o que está procurando? E eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venham ver. Então eles viram onde Jesus estava morando e ficando com ele ali aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João. E seguindo Jesus, ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Os discípulos andando, eles procuraram. A Bíblia fala aqui, quando João ele anuncia, João estava em companhia dos 2 discípulos, vendo passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram a Jesus. João Batista falando: eis o Cordeiro de Deus. E imediatamente aqueles discípulos eles tomam ali, vamos dizer, a decisão de seguir a Jesus. E eles seguem a Jesus. Eles seguem a Jesus e perguntam para Jesus: aonde o Senhor mora? Onde o Senhor mora? Ele disse: vem ver. E eles foram juntos. Eles foram junto de Jesus. Eles ficaram ali com ele algum certo momento. E aí depois, ficando com ele ali, creio eu que participando ali dos ensinamentos poderosos e profundos que ele tinha, eles vão e dizem com toda a convicção: achamos o Messias. Achamos o Messias. Achamos o Cristo. Achamos o Messias. Achamos o enviado. Achamos aqueles quais nós estávamos esperando e aguardando. Nós os encontramos. Achamos o Messias. Meus irmãos, isso traz para nós um ensinamento tão necessário. Houve um dia em que eu entreguei minha vida para o Senhor. E entregando a minha vida para o Senhor, eu disse: achei o Senhor. Achei o Messias. Achei aquele que eu procurava há tanto tempo e não estava encontrando. E agora eu encontrei ele. Eu encontrei porque agora eu percebi
que a minha vida foi tocada por ele. Sabe, irmãos, aqueles discípulos ficaram algum momento com Jesus ali na casa dele. E naquele momento ali, foi o suficiente para eles terem a convicção: eu achei o Messias. Eu achei o Senhor Jesus. Às vezes nós temos que parar tudo, e temos que parar sim, tudo, para ficarmos um momento com o Senhor. Para dar tempo dele falar conosco, o que ele tem para falar conosco. O que ele tem para falar sobre os seus planos na nossa vida. E falando os seus planos na nossa vida, nós podemos ser tocados por os seus planos, porque o plano do Senhor Jesus para nossas vidas são poderosos. São planos poderosos e eternos também. Para depois nós dizermos, ouvindo os seus planos, dizer: encontramos o Senhor Jesus. Encontramos o nosso Salvador. Que você possa parar aonde você está, dar tempo para o Senhor Jesus falar os seus planos acerca da sua vida. E aí você dizer sim, com toda a convicção: eu achei o Senhor, eu achei o Messias, eu achei o Senhor Jesus. Achei o Senhor Jesus. E eles não só falavam, né, para si mesmos, mas falavam para outros também, anunciavam para outros que eles haviam encontrado o Messias, ele encontrou primeiro o próprio irmão Simão, a quem disse, né? João, ele seguiu Jesus, e seguindo Jesus, foi tocado por Jesus, e ali ele encontra o primeiro, né? O seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. E a verdade é, meus irmãos, que Jesus, ele quer sim que toda a humanidade o encontre, mas para isso é preciso nos voltar para ele, ter um encontro com ele. E no dia seguinte, Jesus ele resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus, Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Aí já tem uma pergunta aqui que é impressionante. Eles disseram, né? A palavra de Deus fala que esse Filipe, ele encontrou, e Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, e ele encontrou Natanael e lhe disse: olha, nós achamos aquele que Moisés escreveu na lei, né? Aquele que se refere aos profetas, Jesus Nazareno, filho de José, filho do carpinteiro. E aí esse Filipe, então esse Natanael, né? Perdão, esse Natanael, ele diz assim: olha, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Pode sair alguma coisa boa de Guarani, cidade que é um ovo de codorna? Pode sair alguma coisa boa daquela pessoa que sempre foi teve uma vida errada? Pode sair alguma coisa boa desse lugar? Pode sair? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Desmerecendo a cidade, desacreditando de que pudesse sair alguma coisa boa dali. E dali saiu o Messias, o Salvador de toda a humanidade. Pode sair sim coisa boa. Pode sair sim, porque saiu o Senhor Jesus. E aí, Filipe ele vai e responde: olha, vem ver se não pode sair alguma coisa boa de lá. Jesus viu Natanael, se aproximou dele e a respeito dele disse: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Primeiro, na verdade, Jesus ele viu a sinceridade do Natanael.
Ele falou, pode ser alguma coisa boa lá de Nazaré? Ele foi muito puro e naquilo que ele falou também, ele foi muito sincero. Mas será que tem? Se tiver, eu quero ver, mas será que tem? Aí Jesus vai, né, e entendendo, né, interpretando, né, essa forma pura e simples de Natanael dizer, ele diz, olha, eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é o rei de Israel. Ao que Jesus respondeu, você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá essas coisas maiores do que essa. E acrescentou, em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus ele disse para Natanael, olha, eu vi você debaixo da figueira. Eu vi você ainda quando você ainda estava sendo formado. Eu te conheço há muito tempo. Eu te conheço de outros momentos. Eu já te conhecia. Eu vi você. Eu te vi. E aqui, meus irmãos, nós podemos entender que Jesus ele veio, né? Como esse capítulo 1 fala para nós, ele veio no princípio com o verbo, mas ele teve dificuldade de encontrar crédito pelos primeiros os quais ele encontrou. Mas ainda assim, passando por incredulidade de alguns e por crença de outros, e fervor de outros, como do próprio João Batista, que veio proclamar a vida, a presença, o nome dele. Ainda assim, Jesus continua sendo e sempre será, por toda a eternidade, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro que está lá em Apocalipse, quando o selo, um dos selos é aberto, e aí João ele chora e diz, olha, quem é digno de abrir esse selo? E aí o Senhor mostra para ele, eis o Cordeiro de Deus, que tem o poder de abrir o selo. Eis o Cordeiro de Deus, eis a pessoa de Jesus. Amém, irmãos? Que você possa receber a pessoa de Jesus na sua vida. Receber o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. A Bíblia falou para nós aqui que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todos quanto recebeu-lhes, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Nesses 21 dias nós estamos orando ao Senhor, clamando ao Senhor, para que vidas venham se render ao Senhor Jesus e no dia 26, se Deus quiser, possa estar descendo as águas do batismo. Que você que está aí ouvindo, refletindo e orando, e ainda não se decidiu por esse Jesus que salva, que cura, que é a verdade e que veio trazer aliança nossa com o Senhor, que você possa se render a Ele, se render ao seu chamado, se render à sua presença, se render à sua pessoa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você possa ter aí uma experiência poderosa com o Senhor, em nome de Jesus. E se Deus quiser, amanhã nós estamos na presença do Senhor, refletindo com Ele, orando, buscando e nos envolvendo com a pessoa dEle, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua caminhada, que Deus abençoe e te guarde nesses dias tão maus que nós estamos vivendo, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.